Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui, professor Juan Fernandes, mais uma vez, com mais uma aula de geografia, tá? E no tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre geomorfologia marinha, tá? Bom, a geomorfologia marinha consiste basicamente nas formas de relevo do fundo oceânico, tá? Como a gente já estudou, a crosta, né, ela é tanto para o continente quanto para o oceano. Então, se eu tenho a mesma formação, eu tenho processos similares, perfeito? Não são processos iguais, tá? Por conta de questões climáticas e tudo mais, mas a gente também tem formações de relevo no fundo oceânico. Bom, aqui eu trouxe uma imagenzinha, tá? Para a gente poder tirar um pouco a abstração de como funciona, tá? E aí eu vou explicar como cada conceito é colocado, é cobrado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem a plataforma continental, né? É a parte do continente submersa. Então ela é como se fosse uma continuação do continente, só que ela já está submersa, perfeito? E ela tem uma profundidade ali entre 10 e 500 metros. Qual é o ponto-chave que vocês precisam entender sobre plataforma continental? Primeiro ponto, é uma área, né, de grandes recursos naturais, perfeito? Então, uma plataforma continental ela vai possibilitar para um país uma grande extração, uma grande obtenção de recursos. Então, por exemplo, dentro da plataforma, quando a gente for falar sobre oceanos, mares e seus usos, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso, sobre a política, né, sobre a delimitação de território oceânico de cada país. E a gente vai conseguir aprofundar, tá? Mas o que de fundamental vocês precisam entender que é nessa área que é retirada a maior parte dos recursos, tá? Principalmente quando a gente pega o nosso caso aqui, o caso brasileiro, é da plataforma continental, né? A partir de formações sedimentares que a gente tem o petróleo, tá? O nosso petróleo, a maior parte dele é extraída de plataforma continental. Perfeito? Um outro conceito, o talude. Toda vez que vocês ouvirem falar em talude, vocês vão identificar. E falando isso em relevo marinho, tá? Ou em relevo continental. Toda vez que vocês forem ouvir falar em talude, talude é basicamente o paredão que vai delimitar um relevo, perfeito? Então, o que seria um talude? A gente vai ter aqui a plataforma continental. Esse paredão aqui ele é chamado de talude. Perfeito? Bom, o que seria esse talude continental? É uma área, né, de inclinação significativa da plataforma, tá? Então ela pode chegar até a 3.000 metros de profundidade. Então o talude continental vai ser basicamente, né, o limitante dessa plataforma continental. A bacia oceânica, tá? É uma área de planície no fundo do oceano, que ela vai se estender até 5.000 metros de profundidade, aproximadamente. Tá? Então ela vai ser basicamente uma planície no fundo do assoalho oceânico. E a gente tem as dorsais. As dorsais são as cordilheiras oceânicas. Lembra lá? Estrutura interna da Terra, quando a gente fala de placas tectônicas, quando a gente fala de limites divergentes. Esses limites divergentes, tá? Eles vão possibilitar um fraturamento daquela rocha, né, que se solidificou, daquele magma que se solidificou quando entrou em contato com a água oceânica. Então, esse fraturamento que vai ocorrer ali vai possibilitar, né, o extravasamento de novos materiais. Esses materiais solidificados vão se acumulando e vão formando cordilheiras oceânicas, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a dorsal mesoatlântica, né, que é uma das mais citadas, é uma das mais cobradas em provas, tá? Bom, e no topo dessas dorsais, a gente comumente tem ilhas oceânicas, tá? Então, dentro dessas cordilheiras oceânicas, comumente a gente encontra
ilhas oceânicas, perfeito? E aí tem dois tipos de ilha que eu vou explicar para vocês. E por fim, a gente tem as fossas abissais, perfeito? Que são depressões estreitas e compridas, tá? Sendo as regiões mais profundas. Esse tipo de região, né, quando a gente fala de 11 mil metros de profundidade, onde o ser humano, né, tem grande dificuldade de ter contato, de fazer estudos, experiências com seres vivos nesse ambiente marinho, tá? Essa região desperta aí um certo arrepio em quem tem talassofobia. Quem não sabe o que é talassofobia, quem tem medo de mar e oceano, tá? Então aquela pessoa que se sente incômodo, que não gosta de ficar em áreas de profundidade, porque se sente incomodada, não sabe o que tem embaixo dos seus pés, né? As fossas abissais de grande profundidade, elas são localizadas, tá, em áreas de encontro de placas tectônicas. E aí é o encontro de placas tectônicas onde ocorre a subducção. Ocorrendo a subducção, a gente vai ter uma placa mergulhando sobre a outra, e a partir disso a gente vai ter essas áreas mais profundas. Como exemplo aqui, a gente tem a Fossa das Marianas, tá? Esse encontro de placas tectônicas, ele também vai possibilitar uma estrutura diferente de plataforma continental. Como assim, professor? Não entendi nada. Bom, as placas tectônicas em contato, elas vão possibilitar, né, uma área de plataforma continental, tá, de um tamanho bem reduzido. Então, se a gente for pegar uma plataforma continental, né, no nosso caso aqui, que é um relevo, que é um país de meio de placa, de área, de estabilidade, né, de relativa estabilidade, lembrando que o Brasil tem tremor, a gente fala sobre isso em outros vídeos, mas é uma área de relativa estabilidade, que não é uma área de limite de placas tectônicas, a gente vai ter uma plataforma continental bem alongada. Em países de limites de placas tectônicas, onde a gente vai ter um limite convergente de placas ali, a gente vai ter uma plataforma continental mais reduzida, perfeito? O caso, por exemplo, né, dos países da borda oeste da América do Sul. Então a gente pode pegar o caso do Chile, né, por exemplo, que ele vai ter uma plataforma continental mais reduzida. Bom, aqui eu trouxe, né, uma observação, pode ser um tema de prova, um tema cobrado em prova, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de um atol, né? Quem nunca ouviu falar de um atol? Atol das Rocas, já foi até marca de roupa. Isso não é da época de vocês, eu pareço ser novinho, mas não sou tão novinho assim, tá? Isso já foi uma marca de roupa muito comum, né? Uma marca de roupa de praia. O que é um atol, professor? O atol é uma ilha em forma de anel, tá? Então ela é uma ilha com estrutura coralínea. Como assim, professor? Bom, é uma ilha, né, que origina-se a partir de uma ilha vulcânica, só que aí a gente vai ter, né, alguns processos erosivos acontecendo nessa ilha, e a gente vai ter, né, por conta do derramamento de material magmático, a gente vai ter aquela região ali muito rica em nutrientes. E a partir disso a gente vai ter, né, uma série de organismos, a gente vai ter ecossistemas se desenvolvendo naquela região. E o atol é basicamente uma ilha, né, coralina e de outros invertebrados também, que vai se desenvolver sob essas condições. Professor, mas por que você está falando isso? Bom, porque esse tipo de ilha, né, a gente tem o caso aqui do atol das Rocas, né, que é um caso único no Atlântico Sul, que fica no litoral do Rio Grande do Norte. É um caso clássico, tá? Desse tipo de formação, e também é um ambiente de atração de muitos turistas. E quando a gente fala de estruturas de corais, tá? São estruturas que atraem uma grande quantidade de turistas, e são estruturas muito sensíveis e que podem acabar sendo prejudicadas a partir dessas práticas de turismo, beleza? Então, é muito importante, fiquem atentos a essa estrutura, tá? Estrutura coralínea, esse tipo de ilha, porque pode vir a ser cobrada num concurso de vocês, perfeito? Então, aqui, né, só para esclarecer,
para elucidar mais uma vez, a gente tem esse perfil do relevo, né, marinho. Tranquilo, galera? Até breve. Tchau, tchau.